Olá, seja muito bem-vindo ao nosso último vídeo da série Árvore Encantada. Que bom que você chegou até aqui. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, já corre lá e assiste para que esse faça sentido para você, tá bom? E já aproveitando, na descrição desse vídeo tem um link da lição dessa série e também o link da nossa plataforma digital para que você possa conhecer. Lá tem muito mais cursos que vão ser divisor de água na sua vida e eu tenho certeza que você vai amar. Então corre lá para conhecer se você ainda não foi, tá bom? E já aproveitando, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6, do versículo 3, que diz assim: E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. É isso mesmo, e o segundo texto fica em Daniel capítulo 6, do verso 10, mas o ideal é que você leia todo o capítulo, tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito de provações ou provados no fogo. É isso mesmo. Você já parou para perguntar por que os grandes homens da Bíblia, grandes homens de fé, por mais que eles ocupassem grandes posições, por que será que eles sempre eram provados nos seus limites? Você já parou para se perguntar sobre isso? Sabe, nós somos testados também muitas das vezes. Parece que do nada tá indo tudo bem e do nada as coisas tendem a desandar, os dias ficam cinzas e a gente muitas das vezes se questiona por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estava feliz e agora eu estou triste, eu estou sofrendo, eu estou passando por essa situação tão difícil? Sabe, assim como eles, nós também não somos diferentes. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha esses homens, as provações que eles passaram, a gente pode pegar tudo isso como um exemplo para nós. E Daniel não foi diferente. Quando a gente olha para o povo da aliança, por exemplo, o povo de Israel, todas as vezes que as coisas estavam indo bem demais, eles acabavam ficando com o coração orgulhoso e acabavam esquecendo de Deus. Então, com a gente não é diferente. Olha só, quando a gente medita nas Escrituras, a gente entende que quando as coisas estão indo bem, quando tudo está sossegado e há só festas, nosso coração tende a ficar orgulhoso e esquecermos de Deus. Com Israel foi exatamente assim que aconteceu. Por muitas vezes, quando eles prosperavam e haviam paz e riqueza, eles se esqueciam de depender de Deus e confiavam na força do seu próprio braço. Eles começavam a se inclinar para práticas abomináveis aos olhos de Deus e se tornavam rebeldes. É isso mesmo. Todas as vezes, quando estava aparentemente tudo bem, eles se esqueciam de Deus, eles se esqueciam da sua aliança, eles se esqueciam de depender de Deus. E assim, muitas das vezes, a gente age. Nós estamos o tempo todo, infelizmente, por causa da nossa natureza caída, a gente tende a agir exatamente igual. Você já conheceu aquela pessoa que nunca aparece na igreja, nunca vai nos cultos, nunca ora, nunca faz seu devocional, mas quando fica alguém doente ou quando aparece algum diagnóstico médico, quando as coisas estão desandando, está indo muito ruim, a pessoa começa a fazer campanha, começa aquele desespero, começa a ir para a igreja, não falta nenhum culto, está fazendo devocional e jejua e faz isso, faz aquilo. Pois é, provavelmente você já teve contato com alguém assim, não é mesmo? Pois é, isso é o quê? É que quando as coisas estão tudo bem, esquece de Deus, mas quando as coisas estão indo mal, lembra de Deus porque precisam de algo da parte dele. Infelizmente, Deus ele não deseja que nós sejamos assim, mas muitas das vezes as provações elas vêm para moldar ou para revelar o nosso caráter. Então, para que o nosso coração não se torne orgulhoso e se oponha a Deus, sempre seremos submetidos a espinho na carne. Está em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Eu chamo isso de termostato de Deus. Não se espante. Os processos, eles forjam o nosso caráter e nos tornam cientes da nossa dependência de Deus. E muitas das vezes os processos, as provações, ele vai revelar o nosso caráter. Muitas das vezes ele vai fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor glorifiquem a Deus. É isso mesmo. Então, muitas das vezes, os processos que Deus nos submete, eles vão dar glória ao nome de Deus. A gente precisa ficar muito atento a isso, tá bom? Olha só, existe um limite adequado sobre a autoexaltação. Isso se gloriar, tá? Nem menos e nem mais. A gente vai ver isso, a importância disso em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Existe um equilíbrio, tá? Que só é alcançado mediante a uma maturidade espiritual. E essa maturidade só é conquistada mediante aos processos que Deus nos submete ao longo da nossa caminhada com Ele. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre isso, sobre a questão de ser provado no fogo, é sobre a importância da renúncia, tá? E a gente vai olhar na história de Daniel, que a gente está estudando toda essa série. Quando a gente olha para Daniel, por exemplo, ele foi um homem fiel
em todo o seu proceder. A gente olha todo o livro de Daniel, a gente vai chegar a essa conclusão. Mesmo em terra estrangeira, logo que ele chegou na Babilônia, Daniel, ele propôs no seu coração, olha, eu não vou comer cavalo, eu não vou comer porco, eu não vou comer, eu não vou beber vinho. Tudo isso foram oferecidos aos deuses babilônicos, então eu não vou me corromper com os manjares do rei. Eu vou dar valor aos meus princípios, aos valores morais que eu recebi na minha terra. Isso é importante para a minha vida espiritual. Eu preciso ser fiel em terra estrangeira. Então Daniel, ele coloca Deus e as suas leis em primeiro lugar. Então, na terra da corrupção, ele não se corrompeu. Quando foi levado por Deus a ocupar lugares de maior destaque na Babilônia, ele permaneceu fiel. Uma das coisas que nós precisamos entender quando nós decidimos seguir a Cristo, é que a partir do momento que a gente abandona a nossa vida do passado para seguir ao Senhor, nós não estamos mais para ser servidos, mas para servir. O próprio Cristo nos deu o exemplo disso. Então a renúncia do nosso próprio eu é uma exigência necessária para ser considerado de fato discípulo de Jesus. E a gente vai ver isso em Lucas capítulo 14, do versículo 33. Se você quiser, você pode dar uma pausa nesse vídeo para poder fazer essa leitura. Então a renúncia, ela nos torna livres e não escravos da nossa própria vontade. A gente pode ver isso em Gálatas capítulo 2, do versículo 20. Além disso, é a renúncia do nosso próprio eu, por amor a Deus, que nos torna aprovados por Ele. A gente vai ver isso em Gálatas capítulo 1, do versículo 10. Daniel e os seus amigos foram aprovados e honrados por Deus porque o colocaram em primeiro lugar. Eles não comeram dos manjares do rei. E por este motivo, dentre outros, os homens sábios e inteligentes que haviam no treinamento do palácio, eles foram os que mais se destacaram porque receberam de Deus algo além, o sobrenatural que os tornava 10 vezes melhores que os demais magos. Olha só que curioso, eles pediram um teste para comer verduras e legumes durante 10 dias e Deus deu capacidade de 10 vezes maior de inteligência, de capacidade para aprender novos conhecimentos. Ninguém em toda a terra da Babilônia era como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ninguém, porque eles tinham algo além, que foi derramado pelo próprio Deus sobre eles. E isso é muito incrível. Mas por que isso? Porque eles foram fiéis. Mesmo em terra estrangeira, eles foram honrados por Deus, porque colocaram Deus em primeiro lugar. Então a gente vai ver isso em Daniel capítulo 1, do versículo 14. E eles foram aprovados, ali a gente vai ver isso a partir do versículo 19 em diante, tá bom? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que com grandes poderes, com grandes responsabilidades, muitos inimigos vão se levantar. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção é que se você ocupa lugares de relevância, se você é entregado sobre você uma responsabilidade maior e você está sendo perseguido, não é para você se sentir vítima. Esse é o primeiro ponto. Com grandes poderes se levantam grandes inimigos. Então não se assuste. Isso é totalmente natural e a gente vai ver isso na vida de Daniel. Daniel alcançou lugares elevados no império. Não importava o que fizesse, ou melhor, o que lhe fosse incumbido de fazer, ele sempre se destacava em relação aos demais. E isso incomodava muito, tá? Talvez você seja aí alguém que não faça parte do Ministério de Louvor, então eu sei que infelizmente acontece muito no nosso meio, é algo que não me deixa feliz, mas acontece muita competitividade em relação ao Ministério de Louvor. Aqueles que cantam, aqueles que tocam, todo mundo quer ser melhor, a maioria, né? Não vou dizer todo mundo, porque eu não posso generalizar. Tem aqueles que se mantêm fiel, que não são orgulhosos, mas, quero cantar mais, eu quero sempre estar no culto principal. E acontece muito disso. E sabe, e muitas das vezes aqueles que se destacam, que não têm esse coração, geralmente são aqueles que são mais chamados. Que não têm esse coração orgulhoso, o coração de soberba, de se exaltar, de querer ser sempre o primeiro. Mas eles se destacam porque eles têm um coração fiel a Deus. E esses que são fiéis a Deus, eles atraem muitos inimigos mesmo. Então assim foi com Daniel. Então, quando a gente olha, a gente vai ver que ele tinha essa visibilidade porque não procurava por isso, mas porque ele tinha um espírito excelente. Ele tinha qualidades que expressavam seu caráter inquestionável. Então, quanto mais evidência você tiver, mais inimigos se levantarão contra você. E esses ataques serão mais intensos. Então não fique se vitimizando, ou irritado, ou com raiva, ou tentando achar que é o diabo, ou algo assim do tipo. Não, seja fiel. Continue sendo fiel e deixe com que Deus seja o seu advogado. Assim como Daniel esperava que Deus fosse, e Deus realmente foi. Então, o espinho na carne é necessário para que você não esqueça
a razão do porquê você chegou onde chegou. A Bíblia conta que a Babilônia ela foi dominada. Sabe o rei Belsazar que a gente viu na aula passada? A Babilônia foi dominada pelo imperador persa chamado Dário. Eles conquistaram e dominaram. Só que Dário ele era um rei muito coletivo. Então ele decidiu fazer diferente. Em vez de governar só um, eu vou escolher pessoas abaixo de mim para poder me ajudar no governo de todo esse império que é grande demais. Então ele era um rei coletivo. Então agora é a Pérsia que está dominando tudo ali, inclusive Babilônia, ou a antiga Babilônia. Então ele tinha mentalidade coletiva. Então quando se tratava de administração do seu reino, ele achou por bem escolher 120 príncipes que o ajudariam a administrar o império. E olha só, além disso, ele separou, desses 120, ele separou 3 presidentes desses 120. Além disso, além dos 120, né, ele ia escolher mais 3 presidentes que governariam sobre esses 120 príncipes, para que eles pudessem ver, será que os impostos estão sendo coletados corretamente? Será que existe fraude ou não? Ou corrupção? Então, esses 3 presidentes deveriam ser de maior confiança ainda do rei Dário. Então, não poderiam ser qualquer pessoa. Então, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha só. O primeiro formato de governo foi exatamente assim, ó. No topo da pirâmide, nós temos o imperador Dário. Abaixo dele, ele escolheu 3 presidentes. E sob a responsabilidade desses 3 presidentes estariam 120 príncipes, tá bom? Claro, os 120 príncipes, eles teriam que ser de caráter inquestionável. Mas mais exigência seria dos 3 presidentes. Seriam pessoas que deveriam ser de extrema confiança do rei Dário. Imagine só, era um reinado todo. Então essa era a primeira formação. Tá, até aqui tá tudo bem, né, a princípio. Só que o problema começa a ficar pior quando Daniel se torna o preferido do imperador Dário. Aí, meu Deus do céu, daí a confusão começa. Porque, olha só a mentalidade do rei Dário. Ó, para a posição de presidente, Dário ele precisava da integridade de homens que tivessem reputações, ó, confiáveis, inquestionáveis. Então, talvez, eu imagino que Dário deve ter ouvido falar a respeito da fama de Daniel, do quanto ele era inteligente, do quanto ele tinha um caráter, uma integridade perfeita, digamos assim. E durante todos aqueles anos que ele serviu o rei da Babilônia, provavelmente ele ficou muito famoso no império. Então, Dário provavelmente ouviu falar a respeito do caráter de Daniel. Então, ele transmitia tanta honestidade que Dário planejava colocar Daniel como líder de todos os demais. Então, a ordem ficaria como a segunda pirâmide ali, a maior. Ficaria o Dário no topo, ficaria Daniel como primeiro-ministro, 12 presidentes e 120 príncipes. Daí a confusão se estabeleceu em todo o império, porque isso causou alvoroço nos presidentes e nos 120 príncipes. Eles começaram a sentir raiva. 122 homens começaram a se unirem para levantarem alguma coisa que condenasse Daniel. Então, o objetivo de 120 homens era: vamos acabar com a reputação de Daniel, vamos achar alguma brecha para que Daniel não seja mais o preferido do rei Dário. Então, esse era o objetivo. 120 homens passaram dias, horas, com o único objetivo: achar alguma falha no caráter de Daniel. 24 horas por dia, tinha alguém observando para ver se ele cometia algum deslize, até que se cansaram de procurar. Sabe por quê? Porque não tinha nada. Daniel não tinha nada que pudesse encontrar, nenhuma ocasião, nem culpa, pois ele era fiel e não se achou nele erro algum. Isso a gente pode ver em Daniel capítulo 6, verso 4, ou seja, Daniel era perfeito. Até que alguns, a gente está procurando por dias, a gente não acha uma brecha, esse cara tem um caráter inquestionável, ele é perfeito, tudo que ele faz é certinho. Então, se a gente quiser achar alguma coisa contra ele, a gente tem que formar alguma coisa, a gente tem que planejar alguma coisa. E alguém propôs, né? Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei de Deus, à lei do Deus dele. A gente vai ver isso no verso 5. Então, já que ele é justo em tudo que faz, precisamos parar ele de outro modo. Precisamos criar uma situação em que ele seja obrigado a se condenar. Ele sempre fala com o Deus dele. Ele não negocia isso por nada. Vamos manipular Dário para que emita um decreto real, selado, que proibia a todos de orar e suplicar por qualquer Deus ou homem que fosse durante um mês. Não, a gente nem precisa colocar muito tempo, é só um mês, cara, só um mês. E eu sei que Daniel ora 3 vezes ao dia, então um mês eu tenho certeza que ele vai quebrar o decreto, porque ele não consegue ficar sem falar com o seu Deus por muito tempo. Na verdade, ele faz isso todos os dias.
Então vamos fazer o seguinte, é nisso que a gente vai derrubar ele. E eles conseguem esse decreto real, o rei ele sela esse decreto, e a partir do momento que o decreto era selado pelo rei, ele não poderia voltar atrás, nem anular o decreto, teria que ser cumprido, e eles conseguem esse decreto. E eles ficaram lá, ficaram só esperando. Então assim que Daniel ele ficou sabendo do decreto, ele tem uma única posição, uma única postura. Ele sai do seu local de trabalho, ele vai para casa, ele abre a janela, escancara as janelas que dava de frente para sua terra natal, que era Jerusalém, ele dobra os seus joelhos e ele começa, em sinal de humilhação e rendição total a Deus, ele começa a orar, ele começa a adorar e ele começa a suplicar pelo seu Deus. Ele não fica calado. Assim que ele sabe do decreto, ele, já vai para lá. E sabe, a pergunta que fica para nós é, se Daniel era justo, por que Deus permitiu que tamanho mal sobreviesse sobre ele? Seria somente para lembrar Daniel de sua total dependência de Deus? Ou para mostrar a todos, incluindo o imperador, que existe um só Deus que é poderoso e guarda os seus? Essa pergunta aí fica para você meditar, tá bom? E a outra pergunta que eu quero fazer para você é, o que você faria? Sabe, ele tinha conquistado a simpatia do mais influente e poderoso imperador daquele tempo. Por que jogar tudo fora? Não era como se o decreto proibisse a adoração de qualquer outro Deus para sempre. Era só um mês, não é mesmo? Ele não poderia parar essa adoração por um mês? Será que isso influenciaria ele? Mas, sabe, ele não se importou. Daniel, ele não tinha um coração no que havia recebido de oportunidade. Ele dependia de Deus. E um cargo sem Deus era inútil. Ainda que morresse, não trocaria seu relacionamento por Deus em detrimento ao cargo do reino persa. Por maior que fosse o cargo, ele não trocaria o seu relacionamento por Deus. E assim também nós somos provados, seja na escola, na faculdade, no local de trabalho, nas propostas que chegam até nós. Se todas elas tentarem você, no seu relacionamento com Deus, ainda que em curto período de tempo, haja como Daniel. Não se renda ao decreto, não se venda, permaneça firme e fiel, porque Deus ele virá ao seu favor. E para concluir esse vídeo, aqueles homens eles conseguiram a ocasião perfeita para acusar Daniel. Daniel ele é jogado na cova dos leões. A palavra de Deus vai dizer que quando Daniel é jogado na cova dos leões, o rei Dário ele fica muito triste, a ponto de ele não conseguir dormir. E ele passa a jejuar e a orar para que Deus, o Deus de Daniel, o livre de todo mal. Mas Daniel ele não esteve só na cova. Tá? Um anjo foi enviado por Deus para o livrar. Ele não foi ferido pelos leões e os leões não puderam tocá-lo, porque ele acreditava em Deus. E acredite, quando você depende completamente de Deus, ele não só se torna o seu advogado, como também seu juiz e o seu protetor. Aqueles homens que acusaram Daniel, aqueles 122 homens ali, todos eles e as suas famílias, foram jogados na cova do leão, um decreto que eles mesmos planejaram. E pasmem vocês, eles nem conseguiram chegar no fundo da cova, os leões já iam devorando ele. Sabe por quê? Porque uma pessoa sem Deus é devorada. Devorada pelos leões, é devorado pelo castigo, é devorado pela sentença, é devorado pelas situações difíceis. Mas aquele que confia no Senhor, ele permanece fiel e Deus o livra de todo mal. Então humilhe-se perante ele como Daniel fazia todos os dias, 3 vezes ao dia. As lutas virão, as perseguições serão inevitáveis, mas todas elas servem para te manter com o coração humilde e com o coração completamente entregue àquele que tem a sua vida na palma de suas mãos. E eu espero sinceramente que essa série tenha ministrado ao seu coração. Eu espero sinceramente que a partir de hoje você cuide com o seu coração. Guarde o seu coração, não existe nada mais precioso do que o seu coração. Coloque-se diante de Deus, humilhe-se diante de Deus. Não se encante com esse mundo, com essa árvore encantada, com esse sistema caído. E não se encante com aquilo que você tem em mãos, sobre os seus talentos, habilidades, mas conserve o seu coração humilde, reconhecendo e dando glória àquele que lhe deu capacidade e àquele que está sempre com você. Dê glória a Deus, porque a Ele sejam dados a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Que Deus te abençoe e eu te espero numa próxima série.